Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui no livro de João, capítulo 2. Então, podem abrir suas Bíblias e vou começar aqui, em nome de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais de que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então, os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Bom, terminamos, João capítulo 2. E esse capítulo, ele é um convite para a gente olhar com mais atenção para quem é Jesus e o que ele quer fazer em nós, João deixa claro que este foi o primeiro dos sinais por meio dos quais Jesus manifestou a sua glória no tempo que ele esteve conosco, E no final também fala, os seus discípulos creram nele, Então, assim, desde o início, o foco não está apenas no que Jesus faz, mas em quem ele revela ser, O Filho de Deus, O nosso Deus. Então, eu achei legal nesse capítulo 2, é que assim, esse primeiro milagre, ele não acontece, por exemplo, dentro de um templo, ou diante dos fariseus, ou diante de um rei, ou diante de gente importante, digamos assim, Esse primeiro milagre acontece numa festa de casamento, Um ambiente simples, familiar, Então, assim, cotidiano. Isso mostra pra gente
que Jesus ele se importa com a nossa vida no real, com o nosso dia a dia, com aquilo que acontece dentro da nossa casa, né? Com as situações que podem parecer pequenas, né, para outros, mas que para a gente são coisas importantes, né? Ali no casamento, quando o vinho acaba, surge um problema que naquele momento poderia causar uma vergonha grande para os noivos, né, para a família do noivo, né? Podia causar constrangimento. E é justamente nesses momentos que Jesus vem na nossa vida, né? Ele age, né? O texto diz que ali tinha 6 potes de pedra que eram usados, né, em cerimônias de purificações cerimoniais dos judeus. Esses potes eles estavam vazios ali, né? Estavam à disposição para que eles pudessem ser usados, né? Então, assim, isso fica no meu coração de um pensamento, né? Que muitas vezes a gente também tá no meio, né? Do nosso dia a dia, a gente tá cansado, a gente tá esgotado, a gente acha que a gente tá cheio de problema e a gente acaba ficando vazio de Jesus dentro do nosso coração, porque às vezes, nesses momentos que a gente deveria estar buscando ao Senhor, muitas vezes a gente está tão preocupado com nossos problemas que acabamos não fazendo o que todo cristão deveria fazer, né? Que é orar, ler a palavra. E então a gente tem que saber que nesses momentos que a gente está vazio, a gente pode ser usado, a gente pode ser um instrumento do Senhor, né? Para ser usado. Então, assim, Jesus ele não rejeita potes vazios, né? Ele só precisa realmente que a gente esteja disponível e no momento certo ele vem e nos enche, né? Aqui no exemplo desse milagre, né? Antes da transformação, Jesus ele dá uma ordem simples. Ele fala: vá e encha esses potes com água. Ele não explica nada, ele não dá maiores detalhes, simplesmente faz o pedido, né? E a palavra diz que os potes foram cheios até a borda, né? Então, assim, aqui foi uma obediência por parte das pessoas que estavam ali, né? E essa obediência é o que gera o espaço para o sobrenatural. Eles poderiam ter se perguntado: nossa, mas o que eu vou fazer essa água? Estão pedindo vinho? Não, simplesmente foram, escutaram o pedido de Jesus, cumpriram e Jesus chegou com a transformação e chegou com um milagre, né? Então a gente tem que também a gente tem que estar com o coração aberto, com a cabeça aberta, para saber que quando a gente tem algum problema, quando a gente está passando por alguma situação e quando a gente pede a Jesus para agir, a gente tem que simplesmente obedecer e ele vem com o sobrenatural, né? Ele vem transformando, né? Ali nesse caso, por exemplo, ele transformou a água em vinho, né? Então também para a gente ter no nosso coração que Jesus ele chega e ele realmente ele transforma, ele muda, né? Ele faz tudo novo. Então, mas a gente precisa realmente estar aberto ao Senhor e se entregar ao Senhor para que ele possa realmente fazer a obra na nossa vida e fazer a transformação, né? Outra coisa que eu acho legal é que assim, o vinho, né? Jesus transformou água em vinho e aí o cerimonialista falou: nossa, normalmente dão o melhor vinho no começo e depois, quando já estão embriagados, vão e dão o melhor vinho. E aqui agora vocês estão dando neste momento o melhor vinho. Então, assim, Jesus, tudo que vem do Senhor é melhor, tudo que vem do Senhor é mais bonito. Nesse caso, assim, a gente não tem que ficar pensando na nossa cabeça que o que a gente viveu lá atrás era melhor, que a gente nunca mais vai viver coisas boas. Não, porque tudo que vem do Senhor é melhor. Então, quando a gente confia no Senhor e a gente entrega, pode esperar que coisas boas vão vir, porque o Senhor ele é tão maravilhoso e ele só quer o melhor para a nossa vida, né? O Senhor ele é especialista em transformar finais que pareciam frustrantes, né, em começos maravilhosos. A gente só precisa realmente estar aberto para isso, né? Na segunda parte desse capítulo, a gente vê Jesus entrando no templo, né? E ele não aceitando que a casa do pai tinha sido transformada em um mercado, né?
Então, a gente faz uma comparação assim com a primeira parte, da mesma forma que Jesus ele gosta, né, da celebração, da alegria, da comemoração em família, mas Jesus também se importa com santidade, com reverência, né, com as prioridades bem definidas, né? Então, assim, onde Jesus entra, ele transforma sim, mas ele também purifica, ele organiza, ele remove, né, o que está impedindo a presença de Deus ser manifestada, né? Então é isso que a gente tem que entender. E encerrando aqui esse segundo capítulo, então assim, a gente tem que a gente pode, né, fazer uma reflexão perguntando em que lugar que Jesus está na nossa vida, né? Ele está apenas como um convidado ou ele governa a nossa vida em todas as áreas, né? A gente tem que ver, ou a gente tem que se esforçar para que no meio da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas obrigações e trabalho, né, que todo mundo realmente tem que fazer, mas a gente tem que também estar aberto ao Senhor para que Ele entre na nossa vida e transforme, e nos ajude e nos guie, né, durante todo o processo, durante todo o caminho do nosso dia a dia. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo que é vergonha, Ele vai transformar em um testemunho. Tudo que é vazio, Ele traz um propósito, né? Aquilo que parecia simples, Jesus transforma em extraordinário, né? Então, assim, que esse capítulo do Evangelho não seja apenas mais um texto que a gente leu, né? Mas que seja uma experiência viva com Jesus, né? Da mesma forma que ele transformou a água em vinho, ele pode transformar vidas, ele transforma vidas, né? E, e é isso. Bom, finalizamos por aqui, capítulo 2, né? Essa é a viagem na Bíblia, deixando, né, a palavra nos conduzir e seguimos juntos essa viagem bonita na palavra do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.